para preparar essa aula. Usamos o texto adotado para essa especialização em matemática e o livro do professor Elon Lages Lima, Medida e Forma, da coleção do professor de matemática. Faremos um breve resumo da ideia intuitiva de volume e, em seguida, abordaremos o princípio de Cavalieri, que permite deduzir formas para os volumes de prismas, pirâmides, cones, esferas. Para isso, a gente vai dar o conceito do que é um bloco retangular. E um bloco retangular ele vai servir de padrão para medir os volumes de outros sólidos. Então, um bloco retangular é um sólido limitado por 6 retângulos, que são chamados faces, e o lado desses retângulos são a aresta. Um bloco retangular ele fica inteiramente determinado se conhecermos as 3 arestas que concorrem no ponto. Uma aresta é o comprimento, outra aresta é a largura e a outra aresta é a altura. Nesse caso, nós temos que o comprimento mede A, a largura mede B e a altura mede C. Um exemplo de um bloco retangular é um cubo, cujo comprimento é igual à largura, que é igual à altura. Vamos definir o volume de um cubo cuja medida da aresta é 1, que a gente chama cubo unitário. Então, o volume de um cubo unitário é igual a uma unidade de medida ao cubo. A partir desse cubo unitário, iremos definir o volume de um bloco retangular. Então, dado um bloco retangular, queremos saber quantos cubos unitários que cabe dentro desse bloco retangular. Então, nós começamos com um cubo, que é um exemplo de um bloco retangular, cuja medida da aresta mede n. Então, esse cubo, o comprimento é n, a largura é n e a altura também é n. Então, queremos saber quantos cubos unitários que cabe dentro desse cubo de aresta n. Então, nós vamos dividir cada aresta do cubo, o comprimento, a largura e a altura, nós vamos dividir em n partes iguais. Então, na parte de baixo, nós temos n ao quadrado cubos unitários, quer dizer, tem n cubos unitários no comprimento, n cubos unitários na largura, no total, para preencher todo o piso de baixo do cubo, nós temos n ao quadrado cubinhos para preencher. A mesma coisa no segundo andar. No segundo piso, eu vou ter mais n ao quadrado cubinhos. E assim sucessivamente, até chegar ao enésimo piso. No enésimo piso, nós vamos ter mais n ao quadrado cubinhos. Então, vai dar um total de n ao cubo cubos unitários justaposto. Logo, o volume desse cubo C é n ao cubo. Ilustramos, o caso n igual a 4. Então, analogamente, nós podemos, dar essa ideia intuitiva de volume, também considerando o caso do cubo unitário. Nós consideramos o caso do cubo unitário, então, cada aresta mede 1. Vamos dividir esse cubo unitário em Q partes iguais, onde Q é um número inteiro. Então, esse cubo unitário vai ficar dividido em vários cubinhos cuja aresta mede 1 sobre Q. Então, quantos cubos de aresta 1 sobre Q estão dentro do cubo unitário? Então, nós vamos contar quantos cubos justapostos de aresta 1 sobre Q está dentro desse cubo unitário. Então, da mesma forma que nós raciocinamos no caso em que n era o inteiro, então embaixo eu vou ter Q cubinhos de aresta 1 sobre Q no comprimento, mais Q cubinhos de aresta 1 sobre Q na largura, para cobrir todo o piso de baixo desse cubo
eu vou precisar de Q ao quadrado cubinhos de aresta 1 sobre Q. A mesma coisa para o segundo piso, vou precisar de Q ao quadrado cubinhos de aresta 1 sobre Q. Até chegar no Qésimo piso, que eu também vou precisar de Q ao quadrado cubinhos de aresta 1 sobre Q, totalizando um total de Q ao cubos justapostos, cada um de aresta 1 sobre Q. Portanto, o volume de cada cubinho de aresta 1 sobre Q é 1 sobre Q ao cubo, né? Mas, geralmente, dado um cubo de aresta que tem medida racional, nós podemos dividir cada uma de suas arestas em P partes iguais. Cada uma dessas arestas com comprimento 1 sobre Q. Dessa forma, o cubo ficará decomposto em P cubos justapostos, cada um desses cubos de comprimento 1 sobre Q. Mas nós já sabemos que o volume de cada cubinho 1 sobre Q tem volume 1 sobre Q ao cubo. Logo, né, o volume de C vai ser a junção dos volumes dos cubos menores de volume 1 sobre Q ao cubo. Mas como nós temos P ao cubo cubinhos, então vai dar P ao cubo vezes 1 sobre Q ao cubo, que é igual, né, P sobre Q ao cubo, ou seja, é o lado desse cubo elevado à potência 3. Então, dado um bloco retangular qualquer, cujas arestas têm medidas racionais, nós podemos usar esse raciocínio análogo aos casos, né, análogo ao caso do N inteiro, ao caso que o N é 1, e deduzir o volume de um bloco retangular cujas arestas são números racionais, né? A sobre Q, B sobre Q, C sobre Q. Então, dado quaisquer 3 números racionais, eu posso escrever, né, achar um representante para esses números racionais de forma que eles tenham um denominador comum. Então, eu posso escrever, né, os 3 números racionais da forma A sobre Q, B sobre Q, C sobre Q. Nós vamos agora decompor as 3 arestas desse bloco retangular em segmentos iguais, cada um deles de comprimento 1 sobre Q. E daí, o bloco B vai ficar decomposto em ABC cubos justaposto, cada um deles com aresta 1 sobre Q. Então, cada cubinho menor dentro desse bloco retangular vai ter aresta 1 sobre Q. Portanto, o volume desses cubinhos menores vai ser 1 sobre Q ao cubo. E quantos cubinhos cujo volume é 1 sobre Q ao cubo vão estar dentro desse bloco retangular B? A vezes B vezes C cubos dessa forma. Portanto, o volume desse bloco retangular vai ser o total do volume desses cubinhos, que vai dar ABC vezes 1 sobre Q ao cubo, que nós podemos decompor como A sobre Q, B sobre Q, C sobre Q. Então, em geral, o volume de um bloco retangular, cujas arestas medem A, B e C, por o produto dessas arestas. Aqui nós temos um exemplo de um bloco retangular de comprimento 6, largura 3 e altura 2. Então, nós temos aí 6 vezes 3 vezes 2 cubos justapostos, todos de volume 1. Então, né, até esse momento, nós vimos como calcular o volume de um bloco retangular. E, dado um sólido, então nós queremos saber
quantos cubinhos de comprimento 1 cabe dentro desse sólido. Mas até esse momento nós sabemos só calcular volumes de blocos retangulares. Então, para isso, a gente vai definir o que é um poliedro retangular. Então, um poliedro retangular vai ser todo sólido formado por uma reunião de um número finito de blocos retangulares justapostos. Então, para obter o volume desse poliedro retangular, basta somar os volumes dos blocos retangulares que o constituem. Então, para cada poliedro retangular contido em um sólido S, nós temos que o volume desse poliedro é menor que o volume do sólido S. Nós temos que o volume desse poliedro P fornece aproximações inferiores para o volume de S. Quando o poliedro retangular contém o sólido S, então nós temos aproximações por excesso para o volume de S, né? Nesse caso, o volume de P está ultrapassando o volume de S, mas nós temos um valor aproximado ali por o volume de S em função do volume de P. Então, como nós vimos, a ideia intuitiva de volume de um sólido S é dado, né, como o número de vezes que esse sólido contém o cubo unitário. Então, nós temos um exemplo aí de uma figura de um sólido que não é um poliedro retangular, mas que o seu volume pode ser aproximado por um poliedro retangular, como a gente especifica aí na figura, né? Nós temos uma aproximação inferior para o volume do sólido que o contém. Na prática, o cálculo do volume de um sólido como aproximação dos poliedros retangulares por falta e por excesso é inviável, né? Dado um sólido qualquer, eu começar a tentar calcular quantos cubos de volume 1 ou de aresta 1 que cabe dentro do sólido. Então, não é uma coisa viável na prática, né? A gente tem, assim, por exemplo, se eu quisesse calcular o volume de um tronco de cone, então eu ia ver quantos blocos retangulares eu posso estar aproximando esse sólido para então dar um volume o mais próximo possível do volume do tronco de cone. Então não é uma coisa viável ficar fazendo esse tipo de cálculo. Então, para resolver, né, a gente conta com um princípio a gente conta com o princípio de Cavalieri, que é uma ferramenta matemática muito útil que permite deduzir a fórmula do volume de alguns sólidos conhecidos. E a partir desses sólidos conhecidos, a gente deduz o volume de outros sólidos, dependendo do exercício ou dependendo do contexto em que a gente está trabalhando. Então, a gente vai contar com o princípio de Cavalieri, que é essa ferramenta muito útil para calcular o volume de outros sólidos que não sejam só blocos retangulares. Lembra que os blocos retangulares ele está servindo de padrão para calcular o volume de outros sólidos. Então, o princípio de Cavalieri, ele consiste de comparar dois sólidos A e B e olhar para esses sólidos A e B e começar a fatiar esses sólidos, né? Colocar esses sólidos em um plano, que a gente pode definir como sendo plano horizontal, e olhar todas as seções planas que é a interseção desse plano horizontal com o sólido A, olhar para a interseção do plano horizontal com o sólido B. Se cada plano horizontal
que eu fatiar essas duas superfícies paralelamente, eu olhar as seções planas π inter A e π inter B tiverem a mesma área, então o princípio de Cavalieri garante que esses sólidos têm o mesmo volume. Quando se toma uma das faces de um prisma quadrangular como base, a altura correspondente aqui é a distância entre esta face e a sua face oposta. Um prisma quadrangular cujas faces são retângulos é um bloco retangular, como a gente já vinha falado desde o início. Mas antes de verificar isso, uma figura que pode dizer como o princípio de Cavalieri funciona é esse exemplo aqui, que a gente já foi para transparência bem mais à frente, que é um exemplo de uma pilha de cartas que eu tenho na situação 2A, e eu olho para essa pilha de carta na situação B, e eu olho para essa mesma pilha de carta na situação C. Nós sabemos calcular a pilha de carta na situação A, que é o conceito de bloco retangular, em que eu olho o comprimento, a largura e a altura dessa pilha de carta, daí eu tenho o volume. Na situação 2B e 2C, eu não tenho cálculo desse sólido. Mas, em compensação, olhando para o princípio de Cavalieri, se eu olhar para esses três sólidos, eles vão ter o mesmo volume, porque toda vez que nós passarmos planos horizontais às três superfícies ao mesmo tempo, vão deixar as seções planas, vão ser áreas de figuras, as áreas dessas figuras vão ser as mesmas. Então, o princípio de Cavalieri garante que eles têm o mesmo volume. Intuitivamente, né, nós podemos perceber que tanto na situação 2A, 2B, 2C, essas figuras têm o mesmo volume, ou seja, as cartas, essa pilha de carta, elas vão ser a mesma em qualquer uma das três situações. Então, voltando ao princípio de Cavalieri, nós queremos agora calcular o volume de um prisma quadrangular qualquer. Então, o volume de um prisma quadrangular qualquer, como a gente viu na situação ali das cartas, é o produto da área da base pela sua respectiva altura. Então, a gente vai fazer igual na situação das cartas. A gente vai olhar para um sólido P, que é o prisma quadrangular, e olhar para a base, como base o plano que contém a base nós chamaremos de plano horizontal. Então, sobre esse plano horizontal que contém a base desse prisma, nós iremos desenhar do lado um retângulo, de forma que a área seja igual à área da base desse prisma. Então, nós vamos dizer que a área da base desse prisma e a área desse retângulo é igual a A. Então a área A. Então, que nesse caso é um paralelogramo e ele vai servir de base para esse prisma. Então, com a altura H, que é a altura do prisma, eu vou construir um bloco retangular, cuja a base desse bloco retangular é o retângulo que eu tomei inicialmente. Claro, nós já vimos anteriormente que o volume desse bloco retangular é o A, que é a área da base, vezes a altura. Então, daí eu vou pegar e aplicar o princípio de Cavalieri. Então, aqui está a construção. Nós temos o prisma triangular P e nós temos o bloco retangular Q. E vamos passar planos paralelos ao plano horizontal, que é o plano da base, que é o paralelogramo que contém P, que também contém um retângulo que nós tomamos inicialmente com a mesma área do paralelogramo. Então, se vocês observarem, toda vez que nós passamos planos horizontais
paralelos ao plano da base, as figuras obtidas vão ser congruentes ao paralelogramo, que é a base do prisma, e retângulos que são congruentes à base do bloco retangular. Como tem a mesma área, então segue do princípio de Cavalieri que o volume do prisma é igual ao volume do bloco retangular. Então agora nós já temos o volume de um prisma qualquer. Aí a gente já tinha passado nesse exemplo anteriormente, né, para dar uma ideia intuitiva de que um bloco retangular tem a mesma área de um prisma. Um outro exemplo que nós colocamos aqui, que aqui da maneira como está disposta essa pilha de moedas, nós podemos enxergar como cilindros, né? E aqui eles vão ter a mesma quantidade de moedas, a única diferença é que a maneira como elas estão dispostas, então vai ter o mesmo volume. Então, de forma análoga como nós fizemos com o prisma, nós podemos olhar para a base do prisma P, que no caso anterior era um paralelogramo, né, que era um prisma quadrangular. Nós podemos olhar como um polígono qualquer, um polígono, né, a base do prisma ser um polígono A qualquer, cuja altura mede H. E fazer a mesma ideia, né? Do lado a gente coloca um bloco retangular, cujo retângulo tem a mesma área desse polígono. Aí, da mesma forma, na hora que a gente considerar planos paralelos à base desse polígono A, nós vamos obter seções planas que são polígonos cuja área é igual à área do retângulo. Então, novamente, aplicando o princípio de Cavalieri, a gente tem que o volume de um prisma qualquer é a área da base vezes a altura. De forma análoga, né, aqui a gente tem uma ilustração de como está acontecendo o princípio de Cavalieri, e no lugar aqui desse prisma quadrangular, nós poderíamos ter do lado um cilindro. E o volume do cilindro ia ser a área da base, né, vezes a altura desse cilindro. Como exemplo, a gente tem a pilha lá de moedas, né, que a gente tem o volume de um cilindro reto, mas eu posso dispor esse cilindro de diversas formas, né, cujo volume vai ser o mesmo. Usando o princípio de Cavalieri, nós podemos deduzir os volumes das pirâmides, dos cones, das esferas. Nesse caso, né, nessa aula agora, nós não estaremos deduzindo a fórmula, mas, entretanto, vocês podem dar uma olhada no material Matemática e Prática, Geometria Espacial, módulo 2, que a dedução das pirâmides, dos cones, das esferas, dos prismas, do cilindro, está bem feito, bem explicado no material didático. Então, para não se tornar tão cansativo, nós vamos só enunciar as proposições, ou seja, as fórmulas dos volumes desses sólidos, e faremos em seguida uma aplicação, né? Uma aplicação que também consta no livro texto adotado, Matemática na Prática, módulo 2, Geometria Espacial, que também está bem explicadinho lá no livro texto, mas vocês têm a oportunidade de ver novamente agora nessa apresentação. Então, o primeiro resultado que a gente coloca agora é sobre o volume de uma pirâmide, cuja área da base é B. Então, dado B a área da base de uma pirâmide e H a sua altura, então qual que é o volume dessa pirâmide K? É 1/3 vezes a área da base B vezes a altura. O segundo resultado que nós enunciamos aqui é o volume do cone. Então, se eu tenho um cone cujo raio da base é igual a R e a sua altura é H,
Então, o volume desse cone é 1/3 de πr² vezes a altura. Outro resultado que nós enunciamos, no caso, é o volume da esfera. Então, se eu tenho uma esfera de raio R, então o volume dessa esfera é 4/3 de πr². Faremos esta aplicação. Um artista plástico, ele quer fazer uma surpresa para a namorada dele, então ele pensou em fabricar uma peça de cerâmica. E essa peça de cerâmica ele queria que fosse na forma de uma pirâmide de base quadrangular. E ele queria que essa peça coubesse exatamente na caixa de presente que ele tinha na casa dele. Então ele já tinha as medidas dessa caixa. Essa caixa de presente estava o formato de um cubo, cujo lado é 10 centímetros. Então, qual seria o volume dessa peça que o artista plástico teria que construir? Então, para calcular o volume dessa peça, que é uma pirâmide, nós precisamos multiplicar a área da base pela altura e depois dividir por 3, né? Que foi uma das proposições que nós acabamos de enunciar. Como a área da base a área da base da pirâmide, a pirâmide vai ser quadrada para encaixar lá dentro do cubo, né? A base dela. Então, a base é quadrada e mede 10 centímetros. Então, eu já sei qual que é a área da base da pirâmide que eu vou ter que construir. Então, a área da base da pirâmide é 10 ao quadrado, 100 centímetros ao quadrado, né? A área é 10 ao quadrado, tenho, né? 10 ao quadrado, centímetro ao quadrado, ou seja, 100 centímetros ao quadrado. A altura dessa pirâmide, ela precisa ser a altura do cubo. Então, a altura do cubo é 10. Dessa forma, a altura da pirâmide vai ser 10. Então, aplicando diretamente a fórmula, nós temos que o volume da peça que o artista plástico quer construir é 10 ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura, que é 10 centímetros, dividido por 3. Então, vai dar um total de 333,3 centímetros cúbicos, vai ser aproximadamente o volume da peça que o artista plástico terá que construir para caber exatamente dentro dessa caixa. Então, nós finalizamos aqui a apresentação dessa aula. Essas foram as referências que eu tinha falado inicialmente, né? Que é o livro Medida e Forma em Geometria, do professor Elon, que serviu de base para escrever esse trabalho. E o módulo 2 de Geometria Espacial, que é o texto adotado para essa especialização em matemática. Também algumas figuras eu acabei tirando da internet para ilustrar, né, o princípio de Cavalieri, e está aí a bibliografia utilizada para essa aula. Obrigada.